Obrigada. Boa tarde a todos. Que Jesus nos envolva nesse estudo falando de lei de amor. Primeiro momento, quando nós pensamos em amor, tirando a questão religiosa, a nossa concepção de amor é o amor de mãe com filho, é um amor de amantes, é um amor a algum bem, é amor. A gente entende meio que amor, uma série de sentimentos que se misturam. Mas quando a gente lembra de amor na questão religiosa, que vem a palavra de Jesus, né, esse amor maior, a gente treme nas bases, em tocar num tema do qual a gente ainda se reconhece tão distante da sua verdadeira prática e da sua essência. Quanto mais a gente lê o Evangelho, estuda, percebe os movimentos desse Cristo, mais a gente se encontra em débito com a lei, mas que não há outro caminho diante da lei de perfeição que não seja o trabalho, conquistar aquilo que não se tem. Com esse pensamento de conquistar o que não se tem, é que a gente se propõe a vir aqui falar de um tema tão grandioso, que é o amor. Então, retornando no Evangelho, o primeiro parágrafo que a companheira leu, vamos repetir só um pedacinho, mais ou menos assim. Na sua origem, o homem só tem instintos, mais avançado e corrompido, só tem sensações, mais instruído e pacificado, tem sentimentos, e o ponto mais delicado do sentimento é o amor. Vamos reparando que isso é uma crescente, que isso é um processo. Então, na sua origem, instinto, infância espiritual. Qual é o ponto de partida da criação? Ponto de partida de todos nós, inclusive do Cristo Jesus, o Espírito mais perfeito que a humanidade pôde conhecer. O ponto de partida idêntico. Espíritos simples e ignorantes, sem nenhum privilégio, sem nenhuma colocação divina, nada, simples, ignorantes. E como objetivo final, que a gente diz assim, que não é final porque isso é uma crescente, isso é um eterno, mas só para a estrutura do nosso raciocínio ainda um pouco limitado, se tem um início, né, um ponto de partida, tem uma finalidade. Que finalidade é essa da criação? Se nós formos criados simples e ignorantes, chegarmos à perfeição. Qual é a meta a se alcançar? O amor. Eis a meta a alcançar. A meta divina, o amor. O amor puro. Então, reparem bem, nessa primeira fase aqui, ponto de partida de todos nós, simples e ignorante, primeira fase, somente instintos. Nada mais tínhamos do que necessidades puramente materiais. Então, é aquela situação que o espírito vive a matéria, pouquíssimo de vida, não tem vida espiritual. Ele vive para quê? Para satisfazer as suas necessidades básicas somente. Perpetuação e preservação da espécie. Se não fosse isso, nós não estaríamos aqui hoje, como espécie humana, que fomos evoluindo. Nós somos, né, um processo de evolução das espécies. Então, o ser humano vivia para se alimentar. Ele bebia, ele se alimentava, com as necessidades básicas, ele dormia, ele fazia sexo, ele procurava um abrigo
para estar, né, protegido das intempéries, das questões dos climas. Ele vivia para isso. Ele buscava uma mulher com que sentimento? Procriar, instinto sexual. Para que ele comia? Comia, ele vivia para comer, caçava e comia, dormia. É essa a vida. Acorda, caça, come, bebe, procria a mulher, o homem busca ela para seus desejos sexuais e vai quanto tempo nessa infância espiritual, dessa maneira. Mas só, né, como André Luiz fala, nesse já instinto sexual, já existe o amor aí, em estado latente. Na progressão dos tempos vai chegar o amor. Porque todos nós somos criações divinas. Deus é amor. Se Deus é amor, eu sou fruto do amor. Eu fui criada pelo amor. Então a gente vai lembrar lá de uma semente, que dentro dessa semente, em estado latente, existe um laranjal. A gente fala assim, o que é essa semente aqui de laranja? Ah, é um laranjal. Ué, essa semente de laranja é um laranjal? Ela, dentro dela, em estado latente, possui todas as possibilidades de transformar em uma laranjeira, várias laranjeiras e um laranjal. Em estado latente. No germe. Então, o instinto mantém esse germe do amor. O germe do amor está unido à criação. Esse é o primeiro momento. Depois ele continua. Mais avançado e corrompido, só tem sensações. Que sensações são essas? Que fase é essa do espírito que ele vive apenas sensações? Vocês percebem que tem pessoas que elas não falam em sentimento, elas falam em sensações. Elas falam em sensações sexuais, elas falam em sensações do conforto. É um nível que já avançou do instinto. Quer dizer, não basta mais morar só, se abrigar do calor e da chuva na caverna. Ela vai buscar a sensação de proteção. Quer dizer, a mulher não é mais só para procriar, a perpetuação da espécie ou numa relação sexual. Ela tem a sensação sexual. Ela começa a desenvolver sensações pelo corpo. Quer dizer, você não come mais por comer, para se manter como espécie. Você começa a vivenciar a sensação do palato, que a gente sabe, a sensação do alimento. Então você vive para ter sensações. Você quer ter a sensação daquela cama, você quer ter a sensação de alguém perto de você. Sensações são sensações corpóreas, dos nossos sentidos táteis, visuais, gustativos. Perceba que o nível é sensorial. Às vezes a gente para, né, para conversar com algumas pessoas, e a gente, quando começa a estudar, né, a doutrina espírita vem nos alertando. Olha o que essas pessoas estão falando. Estão falando em sensações. A pessoa fala, vou fazer uma panelada dessa comida. E depois eu fui para a noitada e eu encontrei não sei quantas pessoas. Essa pessoa está falando em quê? Em sensações. Ela não consegue abrir mão do sensório ainda. Ela ainda não se deu conta que aquele alimento é para que o organismo dela funcione com atividade saudável, para que ela se mostre pronta e em boa disposição para o serviço. Que as relações sexuais são importantes, que o conforto, que a visão é importante. Como é que ela está administrando os objetivos e a diferença somente do sensório? Então, falamos em instintos e falamos em sensações. Então, essa segunda fase do espírito, ele se encontraria do estado animal e o sentimento moral já começando a se contrabalançar. Repara que o espírito ele tem necessidade semimateriais e semimorais.
ele já começa a ver a questão, né? Talvez ele não veja o alimento, a subsistência dessa maneira de preservação somente do corpo físico. Mas ele já desenvolve paixões que vão vencendo esses instintos, e essas paixões é que a gente vai lembrar aí do orgulho, das vaidades, que num determinado ponto, dentro do justo limite, elas foram importantes também para a preservação da espécie. Como assim? Né? Porque é importante, né? O orgulho. Por que isso foi importante? Olha, se nós não tivéssemos o atrativo do dinheiro, sinceramente, quantos trabalhariam? O que o dinheiro lembra? Poder. Proporcionar bem-estar e conforto. Para algumas pessoas, aquele foi o movimento primeiro. Então, você já troca aquela manutenção do físico por um outro tipo de necessidade. Você tem necessidade de estar bem posto, você tem necessidade de se impor na sociedade, você tem necessidade de dominar, o amor para você ele representa a posse, você já fala em família, mas numa família clã, sabe aquele clã? Aquele ali é meu clã. São aquelas guerras que nós já vimos por aí, os clãs, o orgulho de raça. Ah, eu sou dessa raça. Olha como é que já começa o espírito nessa fase, misturar necessidades materiais e necessidades morais. Ele vai deslumbrando que existe alguma coisa fora da matéria, mas se impõe ainda pela personalidade. Então, se nós poderíamos falar, né, que é uma segunda fase do espírito. E a terceira fase do espírito é o senso moral desenvolvido. São as necessidades exclusivamente morais. Nós vamos chegar a um ponto de evolução espiritual que nós não seremos mais semimateriais e semimorais. Nós teremos necessidades exclusivamente morais. Como é que esse instinto vai chegar ao amor? Então, conforme formos vencendo esses instintos e trabalhando esse sentimento, essa natureza espiritual vai ter uma predominância sobre a natureza material. Isso é conquistar. São as conquistas que nós estamos aqui fazendo. Alguma pessoa poderia dizer assim, nós estamos longe, né, de fazer essa conquista. Mas essa conquista ela é individual, ela vai se dar pelo seu trabalho dos seus valores individuais, das suas qualidades individuais. Isso a gente é inalienável, eu não tenho como vender, eu não tenho como deixar de herança e nem receber de herança. Eu tenho, conforme as minhas reencarnações, e apurando o meu senso moral. Todos nós que aqui nos reunimos hoje, nessa casa, nós fizemos uma escolha. Quantos lugares diferentes nós poderíamos estar? N atividades diferentes, inclusive televisão. O tempo não está nem tão firme. Nós fizemos uma escolha. Nós temos o nosso livre-arbítrio, nos permite selecionar o que nós queremos colocar no caldo dessa encarnação. O que nós estamos escolhendo? Nós podíamos estar desenvolvendo em casa, matutando como é que nós iríamos fazer para prejudicar uma criatura. Fazendo planos para assaltar alguma coisa. Nós temos inteligência. Mas não. Nós aqui nos reunimos buscando força junto uns aos outros e principalmente essa espiritualidade para que nos reforce, renove a nossa fé. Porque nós já queremos fazer outras conquistas. Aquelas conquistas de terras, a conquistas dos títulos de nobreza ou títulos universitários, títulos qualquer que seja, nós já descobrimos
Como é que nós já descobrimos? Nós trazemos na nossa alma a certeza que isso não nos levou a grandes lugares, deixou uma sensação de vazio. Nós já descobrimos que não será pelo outro, não será pela casa, não será pela nossa conta bancária que nós teremos paz, paz de espírito, um pouco de equilíbrio. Nós somos almas cansadas. Às vezes a gente fala assim, por que o Brasil se coloca numa posição diante desses conflitos? É um povo tão acomodado, né? É um povo sem brio. Nós não somos povo sem brio, não. Quase todos nós que reencarnamos no Brasil fizemos uma escolha. Nós somos povos cansados de guerra na Europa. Somos povos cansados de manter o domínio do outro sobre a nossa autoridade à base da força. Nós queremos já que o outro se aproxime da gente por outras vibrações. Não mais pela imposição daquele amor subjugado pela nossa autoridade. E quantos de nós que viemos essa casa vem ensinar o amor das formas mais diversas, mais diversas. Quantos de nós chegamos aqui com dores no corpo físico, com doenças de familiares seríssimas. E aqui a gente vai entender que por mais que sintamos essa dor, por mais que a dor do familiar nos magoe, nós descobrimos que existem outras pessoas, que existem outras dores, que existe o amor de Deus. Nós aqui começamos a descobrir que nem sempre a saúde do corpo físico vai representar a saúde da alma. Quantos de nós aqui, se tivéssemos o corpo físico em saúde plena, resolvidos em impasses de cura, iríamos embora? Quem está doente é a nossa alma. O corpo é apenas a consequência da nossa desorganização espiritual ainda. Ele coloca para fora os elementos que não mais se harmonizam dentro dos nossos corações. Aí a gente vem buscar o passe de cura. Na realidade, o que a gente vem fazer aqui é renovar os nossos padrões mentais, a nossa forma de pensar, a nossa forma de desejar, a nossa forma de enfrentar a dificuldade, uma forma cristã. Aquela forma de que o outro me atrapalhe, elimina o outro, essa só nos causou dores. Que hoje ainda colhemos dessas dores desse ontem, recente. O meu pai é um pai de amor, de justiça e de misericórdia. Ele não é pai punitivo, Deus é pai educativo. Ele não me dá prova para ele saber se eu posso ou deixo de poder uma situação. Ele sabe. Ele permite é que eu venha me conhecer. Essa é a diferença. Eu, junto com essas situações de dor, de sofrimento, de perda, é que começo a me avaliar. Ué, por que a minha dor dói mais do que nela? Por que eu acho que dói mais em mim do que no vizinho? Ah, então esse problema só pode acontecer na casa do vizinho, na minha casa é injustiça? A gente começa a refletir sobre isso. Ah, eu não devia passar por isso. Ah, não devia passar por isso. Tradução, Deus é injusto. Qual é a outra tradução? Deus é injusto? Não, Deus não é injusto. Ué, minha filha, se eu não lembro, nós vamos lembrar, né?
das causas anteriores. Se a minha causa atual eu não sei explicar, são causas anteriores à minha reencarnação. Aquelas criaturas que comungam comigo, a família, que me dão dores, que me dão sofrimento, não são pessoas estranhas que foram agrupadas de uma maneira qualquer, não. São pessoas que são minhas credoras ou minhas devedoras. Na maioria das vezes, credoras cobrando o exato. Senão, não estaria ali. Eu não estaria... Se eu fosse missionária, eu estaria ali sem perceber que elas estão me cobrando. Que a criatura seria tão elevada que não perceberia. Se dói, é porque é dívida. É porque eu sou muito inaparecida com elas. Talvez não naquela situação, mas certamente em outra. Então aqui a gente vem para aprender esse outro tipo de amor. A gente vai pensando, essa doença, essa dor do meu corpo físico está querendo me ensinar alguma coisa. Essa palpitação é o quê? Essa ansiedade representa o que nessa alma? Essa angústia que está carregando todas essas doenças autoimunes é o quê? Que tanta doença autoimune que a gente começa a ter aí? Fruto das nossas ansiedades, da falta do nosso domínio sobre as nossas emoções. Será que a tradução nós poderíamos dizer falta de confiança em Deus? Será que a gente confia mesmo? Ah, eu confio em Deus, eu confio. Contanto que não seja contrariada. Confio em Deus, contanto que eu não tenha uma perda familiar, contanto que na minha casa não tenha câncer, contanto que eu não fique desempregado, contanto que meu dinheiro... É assim? Nos dias de sol? Então a gente começa a perceber que a gente vem aqui para aprender outras coisas. Quando a gente começa a entender que isso não é renúncia, é a vida nos fazendo retiradas mesmo para que a gente sinta quanto dói. A renúncia não dói. A renúncia é o ponto alto do amor. No livro Boa Nova, Espírito Humberto de Campos, do Chico Xavier, tem uma passagem de renúncia que eu sempre digo que ela é lindíssima. Ela fala assim, olha, primeira fase, o ser humano aprende a fazer conquistas. Nós fazemos conquistas materiais. A gente faz conquistas morais até. Conquistas de virtudes. Depois, a segunda fase, a gente aprende a conservar. A gente começa a aprender a conservar melhor as coisas até que a gente comprou, porque tem gente que não sabe conservar nada. Eu costumo dizer, parece um cupim, perde tudo. Tem que aprender a conservar. Conservar as aquisições também, conservar laços de afeto, conservar as amizades, conservar aquelas pessoas que convivem ao nosso lado, no local de trabalho. Depois vem a lição mais difícil, aprender a renunciar. Não é tirar da gente, renunciar em nome da vontade de Deus. Foi o que Jesus veio nos ensinar pelo amor. Renunciar, quando a gente fala assim, Pai nosso, seja feito a vossa vontade. A vossa. Nós falamos isso constantemente nas nossas orações, mas ainda não é sincero. A vossa vontade. Então a gente começa a pensar, renunciar. Renunciar a ter aquele ente tão amado na família, quando ele vai para o plano espiritual. Renunciar àquele casamento dos sonhos, porque o outro não quis prosseguir, ou porque um coração não quis do nosso se aproximar. Em nome da vontade do Pai. Renunciar à presença de uma família. Renunciar às posições estimáveis do mundo. Renunciar.
em nome da vontade de Deus, sem rebeldia. Quando a gente entende que não tem injustiça, que cada coisa que acontece tem o seu tempo certo, era o momento, e que tudo sempre vai dar certo. Porque está na lei de Deus. A lei de Deus é uma lei de harmonia. Então, quando a gente vê uma situação que não nos conforta, é porque a gente ainda não sabe lidar com ela. O que a gente costuma chamar de problema? A gente chama de problema aquilo que a gente é desconfortável para resolver. Te lembra lá da nossa professora de matemática, né? Problema, número 1, solução. O que ela para casa? 4 problemas. O que a professora pede? Para que a gente pense e dê uma solução. A hora que der a solução, não é mais problema. Quantas vezes, há 10 anos atrás, o que era problema para mim, hoje não é mais? Porque eu solucionei e outros mantêm como problema. Quem disse que eu vou solucionar todos? Mas tem que continuar pensando sobre eles. Então, quando a gente vem aqui buscar, né, o desenvolvimento desse sentimento maior, a gente começa a perceber que o outro também sofre, que o outro também tem dor, que a minha dor não é maior do que a do outro. Todos nós possuímos nossas dores, as nossas dificuldades. O que vai nos diferenciar? A forma pela qual nós vamos enxergar as nossas soluções. Ou não. Uma vez eu vivi uma situação de grande dor moral e eu entrei em prece, pedi muito, estava próximo daquilo, né, a ter uma conclusão. As coisas vão chegando, às vezes, no momento tem que ter uma conclusão. E aquilo foi chegado assim aos meus ouvidos. Vai dar tudo certo. Foi bem claro dentro dos meus ouvidos. Vai dar tudo certo. Aí eu fiz assim, né? Aí continua assim. Não da maneira que você está imaginando. Nunca mais me esqueci disso. Qual era a maneira que eu estava imaginando? E eu não sou muito diferente de vocês. Vitória, ver, glória, o que a gente chama disso? Como é que é a nossa maneira de dar certo? É o reconhecimento, é o outro se retratar, é um pedido de desculpas, não é isso? É aquilo ser esclarecido, aquele mal entendido, é o nosso nome. É isso que é dar certo? Para nós. Mas talvez a prova não seja aquela. A prova vai dar certo, não da maneira que você está imaginando. Deu certo, acabou. Tinha que passar por aquilo ali. Não ia ficar do jeito que eu imaginei, não, e não ficou. O que mudou? Faltou o apoio para eu passar por problema? Não. Faltou o amparo espiritual? Não. As coisas voltaram à harmonia? Voltaram. E o orgulho? Esse sofreu. Não é? Às vezes, a gente precisa, a nossa personalidade, passar por uma lixada mesmo. Aplanador de egos, problema. Plana, clac, clac. Aquele pessoal que passa aquilo na madeira para alisar a madeira. O nosso ego precisa de levar uma planada de vez em quando mesmo. E vem na vida alguém para ensinar isso. É assim? Vamos trabalhar esse lado aqui dessa aresta que está se sentindo muito elevado. Dói? Dói. Dói muito? Dói porque principalmente essas situações não acontecem com o estranho. São as pessoas mais próximas para aquilo ser bem evidenciado. E às vezes a gente ainda escuta, cadê o amparo espiritual? Quem disse que médium ou espírita vai ter tapete vermelho? Quem disse que nós estamos incômodos a qualquer situação? Nós estamos aqui nos preparando, nos adestrando para suportar cada vez mais as situações.
a gente vai lembrando assim, mas meu Deus do céu, isso vai ficar como? Olha, veja a vida do Chico Xavier. Não vamos para a vida de Jesus não, porque seria, né? Não dá nem para a gente começar. Vamos para o Chico de Xavier. Teve saúde? Teve beleza? Teve família? Teve dinheiro? Deixou algum dia de servir? Não. Faltou um amparo espiritual para ele? Teve a catarata, teve angina, teve problema. Gente, né? Quando ele não consigo mais andar, mas graças a Deus na fala ainda estou vendo um pouquinho. Que exemplo! Olha, a gente começa a pensar, que exemplo é esse que nos convida? Do trabalho, né? Que sentimento que essas criaturas têm, que coloca elas acima desse rame-rame do planeta, dessas discussões. Hoje a gente para e pensa assim, poxa, a gente quer amar, a gente quer falar de amor, a gente quer ter esse sentimento, a gente sabe que está caminhando como espíritos imortais para desenvolver o amor. Mas a gente vai passando desde a casa do instinto para as sensações até chegar aos sentimentos. Qual é a porta? Qual é o pórtico, né, que se chama? Joana de Ângeles fala que é a gentileza. Aquele que se propõe a exercitar o amor vai passar pela cada gentileza. Eu quero trabalhar o amor, mas sou incapaz de ceder o lugar para uma criatura que não esteja bem. Eu quero trabalhar o amor, vem por cento, mas não dou um bom dia e um boa tarde. Nós vamos trabalhar a gentileza, gente. É quando a gente fala, o que está acontecendo com o mínimo das nossas educações? Né? A gente lembra que a gente falava assim, palavrinha mágica. Obrigado, bom dia, por favor, palavrinha mágica. O que aconteceu com esses valores? Em casa, na família? As pessoas estão duras, com semblante rígidos, para não abrir para ninguém. Não posso ficar rindo, senão daqui a pouco chega a 10. Olha só, a gente vai percebendo que a gente não vai poder entrar no problema do outro, porque nós não vamos resolver realmente o problema da fome do mundo. Eu não vou resolver o problema da fome do mundo, nem vocês. Nós não vamos resolver o problema das dores do mundo. Eu não sou consolo para ninguém. Consolo é o Cristo. Mas peraí. Será que a gente também não pode descongelar um pouco, né, essa coisa de tenho que manter a minha fama de mal? Será que a gente não entrou num clima meio de uma onda, de uma sociedade que mantém a fama de mal? Eu vou me manter assim, depois que eu conhecer eu me abro. Quando que vai acontecer isso? Cadê os nossos sorrisos? Cadê um pouco do nosso bom humor? Que a gente vive numa atmosfera do planeta, né? A gente sabe que é uma atmosfera espiritualmente complexa. Momentos de guerra, momentos de depressões seríssimas, isso tudo está no ambiente. O que a gente faz? A gente sucumbe ou resiste oferecendo algo diferente? Eu vou repetir esse modelo que não me interessa mais sociedade? Algumas pessoas, a gente fala assim, fulano, você está passando por problemas? Vamos para o trabalho, vamos fazer trabalho voluntário, vamos visitar um doente. Então aí os hospitais precisando de visita, vamos para o presídio, vamos visitar o presídio, se inscreve para um trabalho desse. E a pessoa fala assim, eu não posso porque eu ainda não amo. Né? Eu não amo. Se eu não amo, eu não posso. Aí a gente vai lembrar assim. A gente, mulher principalmente, vai entender isso, e mães. O filho, quando está na barriga, a gente ama daquela maneira que todo mundo imagina que ama? Não. Aquele amor vai sendo cada vez mais desenvolvido através da gestação e do nascimento. Conforme aquela criatura vai crescendo mais, a gente ama.
A gente vai desenvolvendo com a convivência, aquele laço, né, vai se estreitando, esse amor vai sendo desenvolvido. Então não tem como esperar amar para eu vir para a casa espírita ou para qualquer outra casa me alistar como voluntária. Eu primeiro me alisto, venho, porque quando eu começo a conviver com o outro, que tem problemas muito parecidos com os meus, ou com algum dos meus, da minha família, a gente dá uma dividida, não é? Sozinho é mais difícil carregar um problema, a gente começa a dividir com o outro. Aí a gente já percebe que a gente não é uma pessoa escolhida para sofrer, que aquilo faz parte da vida mesmo, e o outro chega com uma palavra amiga, um livro, uma palavra de consolo, a gente escuta uma prece, a gente vai diluindo essas emoções, a gente começa a sentir uma gratidão tão intensa por esses amigos espirituais. A gente passa a ter um sentimento de agradecimento tão grande a Deus por ter suportado aqueles momentos de tempestade e não ter sucumbido, que a hora a gente fala assim, olha, se eu não tivesse sob a égide dessa casa, não sei como eu teria reagido àquela situação. Então a casa a gente chama esse plano espiritual, esses amigos espirituais, esses anjos da guarda, né, que nos protege. O que a gente faz quando está muito agradecido? Vou ficar de joelho? Se eu ficar de joelho para agradecer a Deus, eu vou ficar de joelho o dia inteiro. Porque eu tenho tanto que agradecer que eu não ficaria em pé. Será que meu pai ia querer que eu ficasse de joelho o dia inteiro agradecendo? Aí a gente pensa assim, será que eu gostaria de ver um filho o tempo todo me agradecendo? Eu, como sou muito prático, eu falo, meu filho, vai, meu filho, vai arranjar uma louça para lavar, né? Vai varrer uma casa. Agradece de outra maneira. A gente quer uma pessoa no nosso ouvido agradecer? A gente não quer isso. A gente quer que aquele agradecimento se transforme em ajuda para outros. E é isso que a gente faz aqui na Casa Espírita. A gente inicia aqui buscando auxílio para as nossas dores físicas, para as nossas dores morais. Assim a gente vai aprendendo a pensar diferente, descobre outras pessoas que vivenciam circunstâncias próximas, descobre a presença espiritual em nossa vida, escuta falar mais de Deus. Falar de Deus. A gente percebe como a gente precisa falar em Deus, conversar sobre Deus. Se o mundo lá fora fala, né, dos desastres da sociedade, das úlceras sociais, como eles falam, mas nós temos que falar de Deus. Nós temos que valorizar o ser humano quando ele já desenvolve esse sentimento maior, um Chico Xavier, um Mahatma Gandhi. Agora, com aquela questão lá no Japão, das usinas, eu estava lendo a reportagem, que aquelas usinas ainda com questões radioativas precisam que entrem pessoas, funcionários, né, para dar uma consertada naquelas usinas. As pessoas da terceira idade do Japão se colocaram à disposição, porque a chance daquela radioatividade transformar em câncer daqui a 20, 30 anos, elas já estão com 70, 75 anos. Elas se colocam à disposição para que os jovens não precisem fazer esse serviço. Olha que não é o filho dela, elas não são obrigadas. Você já começa a perceber esse sentimento se estendendo mais. Se colocar lá. Ah, mas elas estão fazendo isso porque estão com uma idade. Bem, eu não faria, talvez nem com essa idade. O negócio é assim de ficar julgando. Eu escutei, né? Escuta a pessoa procurando o lado crítico da coisa negativa. A gente começa a perceber quantas pessoas se despreendem mesmo. Será que se a nossa família tivesse sido perfeitinha, igual a novela, aquele filme americano, né? Dos 3, 4, nós teríamos buscado uma outra família? Uma família espírita?
Será que os nossos laços não estavam muito amarrados? Será que se quando sai um membro da família nos faz movimentar para que amplie a visão de família? Será que quando a gente vem aqui por essas dores, por esses sofrimentos que no início a gente chama de sofrimento, a gente fala assim, olha, se eu não tivesse vivenciado essa situação, não teria amadurecido a minha visão nesse ponto de vista. Sem dor, sem problema na família, sem questões financeiras, nós estaríamos em casa. A maioria vem pela dor. Nós chegamos aqui pela dor. Não vamos mais nos manter pela dor. Os objetivos também mudaram. Nós viemos aqui por um momento, por uma causa, mas não é a mesma que nos mantém aqui mais. Nós já nos mantemos aqui pelo agradecimento, porque já sentimos que outros partilham conosco a mesma ideia sobre Deus, sobre Jesus, sobre, olha, meu filho, eu não tenho a salvação para te dar, não. O que o plano espiritual fala? Não tem salvação para te dar, não. Mas procura melhorar o teu pensamento. Toma o passe, sim, mas repara que é teu espírito que ainda está desassossegado, que ainda está em desequilíbrio. Procura sentir as suas emoções. Busca a prece. Busca a leitura de um livro evangélico. Vamos alimentar essa alma com recursos suficientes para que nós tenhamos condições de suportar um momento de tempestade. Porque na hora da tempestade só dá para berrar. O que nós estamos fazendo aqui em alguns momentos? Adicionando conhecimento, recursos psíquicos, recursos espirituais, o magnetismo, para que chegando o momento dos nossos testemunhos, nós tenhamos uma condição um pouco melhor. Te vai lembrar lá do Chico Xavier no avião, lembram? Ele desesperado, né? Quem viu o filme, não foi? Ele desesperado. Ai, Emmanuel, eu vou morrer, né? Eu desespero, é o momento do... Aí o que o Emmanuel falou? Pelo menos morra com educação, não é? O plano espiritual o tempo todo fala, educação, se comporta direito. Você está sendo um exemplo. Nós somos exemplo para os nossos filhos, nós somos exemplo para os nossos vizinhos, nós somos exemplo para os nossos netos. Nós somos exemplo na hora da dor. Como é que aquela criatura ali reage? Nós temos obrigação, nós somos um livro vivo. Somos cartas vivas do Cristo. Então nós não estamos aqui mais numa situação só de buscar o amor. Eu quero o amor de Deus, eu quero o amor... Não! Nós já viemos a essa casa, nos reunimos, para entender que junto, nos auxiliando, nós vamos caminhar melhor, dividindo as nossas dificuldades. Nós não somos, né? O outro não tem que ser a minha lua em volta de mim como meu satélite, não. O outro é meu próximo, o outro é meu irmão, é alguém que sente dor de barriga como eu sinto, que tem dificuldade como eu tenho, que acorda num dia diferente que eu... E tem as suas fragilidades espirituais. O outro é muito parecido comigo. Então é quando a gente começa a entender que nós necessitamos de um pouco mais de compreensão. Nós temos que levar para a sociedade lá fora o recurso que essa casa nos oferece. Um pouco mais de tolerância. Eu não amo, mas já começo a aprender a respeitar. Ah, eu ainda não amo, não. Mas já começo a ser mais gentil. Olha, fulano, você sentir o tato. Fulano, você quer isso? Isso é gentileza. O outro não tem que me dizer que está com uma necessidade. Ó, eu estou com guarda-chuva, está chovendo, o cara está na chuva, ele é meu conhecido. Fulano, vem aqui para baixo do guarda-chuva. Gestos simples. Nós estamos endurecendo os nossos corações e a gente tem que acordar. A gente tem que começar a se perceber e se envolver por um sentimento mais de piedade e de compreensão com o outro. Se o outro ainda está naquela agressão, ele está doente. Ninguém que está sadio espiritualmente agride, nem física nem psicologicamente. Se agride, é porque está doente.
É quando a gente começa a olhar o outro com um pouco mais de compreensão. E entendendo que a forma que eu olhar o outro, aquele outro também vai me olhar. Porque a vida é um eco. E se traduz dessa maneira. Quando nós estamos aqui, os médiuns, né, da nossa casa, o que eles dividem? O que eles possuem de melhor? Eles buscam na hora do passe, apesar de todas as suas dificuldades físicas, financeiras, familiares, morais, porque aqui não tem santo, ele já vem para dividir o seu fluido. É um movimento? É um movimento de doação. Então, quando a gente lembra lá da passagem, né, do bom samaritano, do homem recolhendo o outro e dando um copo de... levando para a hospedaria, para albergar, eu vou ser bom quando tiver um evento daquele ali, né, quando uma criatura chegar na rua se debatendo. Não! Somente aquele que se propõe aos pequenos serviços é que serão dados grandes tarefas. Como é que eu quero grande tarefa? Se eu não me proponho, para que eu quero amor? Para que eu vou rezar pedindo para me dar amor se eu sou incapaz de ser gentil? Para que eu quero ser médium se eu não vou ter disponibilidade nem tenho vontade de dividir com ninguém? Para que eu peço a Deus compreensão se eu não estou ao fim de ouvir ninguém no meu ouvido? Para quê? Que eu quero uma coisa que eu não vou fazer uso? Para estagnar? Isso tudo é dom divino. Isso tudo é conquistado. O que você quer? Será que nós, às vezes, a gente pergunta, o que será que eu quero? Algumas coisas são claras. Eu sei que eu não quero mais aquela situação, que aquilo me prejudica. Eu não quero mais vivenciar a matéria, eu não quero mais desenvolver o sensório. Eu quero sensibilizar. Eu quero caminhar para os sentimentos. Mas eu não tenho. Se não tem, temos que trabalhar para ter. Como que se trabalha para ter? Através do outro. Não tem como desenvolver a empatia, não tem como desenvolver tolerância, paciência, se não for pelo outro. Imaginaram a gente morar lá no Himalaia, numa caverna, cantando, repetindo mantras. Que calma que eu seria. Eu e um tapete de tigre. Calma, calma. Tá nada, aquela nevezinha branca. Eu ia me estressar até, eu acho que eu nem ali ia ficar calmo. Nós não fomos todos chamados para o Himalaia, não. Quantos de nós aguentariam ficar num mosteiro? Bem, o mais difícil, eu acho, enfrentar esse engarrafamento, se alguém quiser ir para a Avenida Brasil agora. Pega ali o engarrafamento, do Marechal Hermes, e testa a sua paciência ali. Vai num médico, numa fila de alguma coisa, e fica ali, calado, em mantra, paz. Pronto, vamos testar. Nós somos espírito de sociedade. Nós vamos ter que aprender a conviver, aceitando as diferenças. Posso não concordar, mas já aprendi a respeitar, a entender que o outro tem o direito de ser diferente, de pensar diferente, de fazer escolhas diferentes, que eu não sou a escolhida de Deus. Jesus, eu sempre imagino uma cena, ele abraçando aquela pessoa que a gente tem mais dificuldade desse lado, né? Imagina, todo mundo tem uma pessoa com uma dificuldadezinha, né? E ele falando assim, quer seguir comigo? Ela não vai sair daqui. Você quer ficar aqui? Nós é que decidimos. Nós não somos prediletos, o amor de Deus é para todos. Nós vamos a ter que conviver, encontrar beleza no outro, mudar esse óculos escuro que só vê no outro o que ele não tem de bom, porque é um processo de projeção nossa no que a gente tem de pior, mudar a cor desse óculos, pegar um óculos mais clarinho, mais rosado, mais azulzinho, olha só, mas olha, ele tem isso de bom. Eu sempre me lembro daquela descida a Jericó, do Cristo, quando ele encontra lá um cachorro morto, caído, né?
E as pessoas falam, Senhor, o cachorro está aqui, morto, fedendo. Ele falou, mas olha que belos dentes tem esse animal. Para que ver o espinho se a gente pode reparar a rosa? Ela tem espinho sim, mas é para proteção dela. A gente perde a oportunidade de ver a grandeza. Então, quando a gente começa a entender que esse amor é uma conquista, passando pela gentileza, pela cordialidade, pelo afeto, pelo sorriso, pela camaradagem, pelos sentimentos, não só mais daquela nossa família, não só o amor por aquele filho, por aquela mãe, por aquele irmão. A gente já começa a entender um sentimento de pessoas que a gente nunca nem viu. A gente já começa a largar. Porque aonde o humano limita, o divino transcende. É essa emoção. Então, quando a gente vem à casa espírita, não é para ouvir o humano, não é para saber o que o humano é frágil, o humano é imperfeito. É para perceber nessa atmosfera fluídica a espiritualidade maior. Em cada um de nós, essa vibração. É isso que a gente vem aqui fazer. No início a gente não percebe muito isso. Com o tempo, com a perseverança, a gente se deixa invadir por essas águas invisíveis do amor de Deus. Para nós terminarmos, uma passagem de Jesus no Lar, do livro de Neio Lúcio, que André leu um texto de Isaías e falando sobre a necessidade de salvação. Jesus ouviu os apóstolos em silêncio e comentou de uma forma muito simples. Ele contou uma história, que numa zona montanhosa, através da região deserta, caminhavam 2 velhos amigos, ambos enfermos, cada qual a defender-se quanto possível contra os golpes do ar gelado, quando foram surpreendidos por uma criança semi-morta na estrada ao sabor da ventania de inverno. Um deles fixou o singular achado e clamou irritadiço: não perderei tempo. A hora exige cuidado para comigo mesmo. Sigamos à frente. O outro, mais piedoso, considerou: amigo, salvemos o pequenino. É nosso irmão em humanidade. E ele disse: não posso, disse o companheiro endurecido. Sinto-me cansado e doente. Esse desconhecido seria um peso insuportável. Temos frio e tempestade. Precisamos ganhar a aldeia próxima sem perda de minutos. E avançou para diante. O viajor de bom sentimento, contudo, inclinou-se para o menino estendido, demorou-se alguns minutos, colando paternalmente ao próprio peito. Aconchegou-o ainda mais e marchou diante, embora menos rápido. A chuva gelada caiu pela noite adentro, mas ele, sobraçando o valioso fardo, depois de muito tempo, atingiu a hospedaria do povoado que buscava. Com enorme surpresa, porém, não encontrou aí o colega que o precedera. Somente no dia imediato, depois de minuciosa procura, foi o infeliz viajante encontrado sem vida, num desvão do caminho alagado. Seguindo à pressa, e a sós, com a ideia egoística de preservar-se, não resistiu à onda de frio que se fizera violenta e tombou encharcado. Sem recurso com que pudesse fazer face ao congelamento, enquanto o companheiro, recebendo em troca o suave calor da criança que sustentava junto do próprio coração, superou os obstáculos da noite frígida, guardando-se indente de semelhante desastre. Descobrir a sublimidade do auxílio mútuo, ajudando ao menino abandonado a ajudar a si mesmo. Avançando com sacrifício para ser útil a outro, conseguira triunfar nos percalços da senda, alcançando as bênçãos da salvação recíproca. Foi então que Jesus, depois de curto silêncio, concluiu expressivamente: ajudando, seremos ajudados. Dando, receberemos. Esta é a lei divina. Que dessa maneira, então, Jesus renove a nossa fé e a certeza que juntos seremos mais fortes, que juntos todos nós caminharemos adiante
em direção do nosso Pai maior, Deus. Graças a Deus.